Olá pessoal, sou João Vitor Mota, monitor do módulo Abrangência das Ações de Saúde e vamos dar continuidade à resolução das nossas questões. Agora nós vamos resolver as questões do GT2. Antes da gente começar a resolver as questões, eu acho interessante a gente dar uma revisada em alguns conceitos muito importantes desse segundo GT, que fala sobre os tipos de estudo. Antes de mais nada, nós dividimos nossos estudos entre estudos experimentais e observacionais. A diferença entre esses dois tipos de estudo é que os experimentais eles intervêm de alguma maneira de fato naquele estudo. E os observacionais, como o nome já diz, eles apenas observam os fatores se desenrolarem, digamos assim, naquele estudo, sem uma intervenção de fato. E como exemplo de estudo experimental, a gente tem o ensaio clínico. O ensaio clínico é um estudo onde as pessoas são separadas em dois grupos e aí a intervenção é feita em apenas um grupo. E aí a gente analisa como aquela intervenção pode ter afetado naquele fator que a gente está querendo analisar. Por exemplo, o uso de uma vacina em um grupo e o outro grupo não utilizar aquela vacina. Será que a proteção foi adequada no grupo que utilizou? Será que aquela doença foi erradicada no grupo que não utilizou? E são feitas observações em cima dessa intervenção. Ele é um estudo longitudinal e prospectivo, e ele vai da causa para o efeito. Ou seja, esse conceito de causa por efeito é muito importante porque ele nos diz, até dentro de outros estudos, uma maneira de diferenciá-los. Se eu digo que ele vai da causa por efeito, isso quer dizer que ele está indo. Eu estou vendo algum fator e querendo saber se ele causa aquela determinada doença, certo? Ele é muito bom porque ele geralmente é livre de vieses e muitos desses feitos podem ser analisados, porque como eu vou dar causa, aquela causa pode se desdobrar em diversos tipos de efeito que eu posso analisar. E ele é ruim por ser caro, geralmente é demorado, porque nós vamos ter que esperar os resultados acontecerem ao longo do tempo, e existe a perda de segmento, porque muitas pessoas podem desistir de serem avaliadas, mudar de cidade ou qualquer outro fator que faça com que elas não façam mais parte da nossa pesquisa. E também existem as questões éticas por trás disso. Às vezes a aplicação de uma vacina em uma pessoa, em outra. Sempre é importante a gente analisar também essa questão ética. Em segundo, nós temos o estudo de coorte, onde pessoas são separadas em grupos devido a observações da vida real. Ele é longitudinal e prospectivo também, e ele vai da causa para o efeito, assim como o nosso ensaio clínico. Qual é a vantagem dele? Ele nos define riscos, porque como ele vai da causa para o efeito, nós vamos poder determinar se a nossa associação for correta, de que aquele fator causa de fato aquela determinada doença que estamos estudando, nós vamos poder dizer que aquilo é um risco, é um fator de risco, por exemplo. E ele também é bom para cálculo de incidência, porque como nós estamos acompanhando as pessoas, ele é longitudinal e prospectivo, ao longo do tempo nós vamos poder ver o surgimento de novos casos, que é justamente isso que ele busca. Nós vamos analisar aquela causa para saber se ela vai chegar naquele efeito. Se ela chegar naquele efeito, no caso alguma doença, vai ser um novo caso daquela doença entrando para a estatística das incidências. Por que que ele é ruim? Os pontos negativos dele. Ele é caro, longo, também há perda de segmento, e ele é ruim para estudar raridades, por conta justamente de ir da causa para o efeito. Seria muito, como exemplo, seria muito ruim se nós selecionarmos 1.000 pessoas para estudar uma doença rara, que estão expostas a um efeito, e nenhuma delas desenvolveu aquela doença justamente pelo fato dela ser rara. Então, por exemplo, no caso de doenças raras, é muito melhor nós utilizarmos caso controle, adiantando, porque ele vai do efeito para a causa. Caso controle, as pessoas vão ser separadas em dois grupos e será observado nos dois grupos algum fator. E ele é longitudinal e retrospectivo, justamente por ir do efeito para a causa. Nós vamos pegar aquelas pessoas que, por exemplo, têm aquela determinada doença e vamos analisar quais delas foram expostas a determinadas causas para saber se aquela causa realmente tem alguma associação com o efeito. Por isso que ele é bom para doenças raras, porque eu vou poder já selecionar as pessoas que têm doenças raras. Eu posso pegar num universo de 1 milhão de pessoas, existem 100 pessoas que têm aquela doença rara e eu tentar trabalhar com aquelas 100 pessoas para saber as causas.
daquela doença. Ele também é barato, é rápido, por conta de ser um estudo retrospectivo. Eu não vou precisar, digamos, acompanhar aquelas pessoas. Eu vou só estudar muitas vezes prontuários e esse tipo de coisa. E ele pode ter muitos vieses e pode ser um estudo muito complexo, por conta de existirem vários fatores que podem interferir, como diversos tipos de causa que eu vou ter que analisar para descobrir se tem associação com aquele meu efeito. Nós também temos o estudo transversal. O estudo transversal é um estudo que ele é feito naquele momento, ele é, digamos assim, um corte no tempo. Não existe isso no estudo transversal de analisar a causa para saber o efeito ou o efeito para saber a causa. Os dois fatores são analisados simultaneamente. Eu vou pegar naquele corte, sei lá, por exemplo, pessoas que têm câncer no pulmão e fumam. Eu estou analisando a causa e o efeito ao mesmo tempo. Como vantagem, ele é simples, barato, rápido e ele é muito bom para nós estudarmos a prevalência. Porque como nós vamos pegar um corte no tempo, nós vamos poder ver naquele exato momento as pessoas que têm aquela determinada doença e calcular em cima da população. Ele é ruim por ser suscetível a vieses e ele também é ruim para raridades. E nós temos, por fim, como uma mini revisão, o estudo ecológico, que ele vai analisar alguns fatores, mas ele vai analisar em grupos. Ele é bom por ser simples, barato e muito rápido, e ele é ruim por estar suscetível a vieses, não consegue determinar a incidência e ele também não consegue confirmar nossas hipóteses. Além da falácia ecológica, que eu posso estar subindo, como eu estou estudando um grupo completo, eu não consigo analisar aqueles indivíduos um a um para saber se aqueles fatores realmente têm certa associação com aquela determinada doença, porque eu estou analisando o grupo como um todo e existem vários fatores que podem interferir nisso. Bom, vamos agora para a nossa primeira questão. Foi realizado um estudo epidemiológico em que 20 mulheres com câncer de endométrio e 20 mulheres aparentemente sadias foram questionadas se nunca tinham utilizado estrógeno. Cada mulher com câncer foi emparelhada por idade, sexo e paridade a mulheres sem doença. Como você classifica esse estudo? Bom, vamos marcar o que a gente considera importante. Ele me disse que foi realizado um estudo epidemiológico em que 20 mulheres com câncer de endométrio e 20 mulheres aparentemente sadias foram questionadas se nunca tinham utilizado estrógeno. Bom, nós conseguimos ver que o estudo foi realizado com 20 mulheres que têm câncer de endométrio e 20 mulheres aparentemente sadias, ou seja, ele pegou as pessoas que já tinham o efeito, ou seja, câncer de endométrio, e estava querendo analisar se elas tinham utilizado ou não estrógeno, que seria supostamente a causa daquele câncer de endométrio, segundo a hipótese do avaliador. Bom, se nós temos o efeito e estamos buscando a causa, lembra daqueles estudos? Quais deles nós íamos dar causa para o efeito? Bom, primeiro nós temos o coorte. O coorte não pode ser a resposta dessa questão, porque ele vai dar causa para o efeito. Desculpa, pessoal, eu quis dizer do efeito para a causa em relação à questão. A questão nós estamos indo do efeito, que seria a doença, para a causa, que seria a utilização de estrógeno, certo? E o coorte vai dar causa para o efeito. O nosso estudo transversal, ele utiliza causa e efeito simultaneamente, então não pode ser esse. E o ensaio clínico é aquele em que a gente faz alguma intervenção, que não foi o caso da questão. Logo, a resposta correta para essa questão vai ser item B, caso controle. Próxima questão. A incidência de câncer de colo e reto é muito diferente em distintas partes do mundo. As taxas, mesmo quando ajustadas por idade, são altas na América do Norte, Europa e Austrália, e baixas na África e na Ásia. Essa observação levou à hipótese de que os fatores ambientais podem desempenhar papel importante no desenvolvimento da doença. Se você fosse convidado para estudar se existe relação entre o câncer de cólon e reto e os fatores ambientais nas várias partes do mundo, que estudo epidemiológico você deveria realizar? Bom, ele me fala nessa questão sobre distintas partes do mundo e ele me pergunta que se eu fosse convidado para realizar esse estudo e levasse em consideração os fatores ambientais nas várias partes do mundo, que estudo epidemiológico eu deveria realizar? Lembram? É importante a gente lembrar do nosso estudo ecológico. Lembra que o nosso estudo ecológico vai ser aquele que vai analisar grupos
que é justamente o caso de analisar esses fatores ambientais em diversas partes do mundo. Eu vou pegar grupos de diversos países para analisar. Então, o ecológico seria o estudo ideal para essa questão. Certo, pessoal? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.